Queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez no nosso programa Jubileu da Esperança, estudando, refletindo e meditando sobre as 4 principais constituições do Concílio Vaticano II. E nessa série de programas nós estamos estudando a Lumen Gentium, que é a Constituição sobre a Igreja. E eu tenho mais uma vez a graça de ter aqui conosco o Padre Jairo, que é mestre em teologia, doutor em família, professor das áreas de filosofia e teologia na Universidade Católica do Salvador, e nos vai ajudar a refletir ainda mais sobre esse tema da igreja como mistério. Então, dê uma saudação, Padre Jairo, para todos aqueles que nos acompanham. Olá, caríssimos. Saudação de paz a todos que nos acompanham através das redes Excelso de Comunicação, da Rede Excelso de Comunicação. E mais uma vez aqui estou com o coração alegre de poder justamente partilhar o que se tem de mais extraordinário nesse momento da Igreja, que é uma reflexão a respeito das principais constituições do Concílio no tocante ao Jubileu de Esperança. Exatamente. Esse era o desejo do Papa Francisco, que a gente retomasse os ensinamentos do Vaticano II. Muitas pessoas dizem por aí que rejeitam o Vaticano II, mas nem sequer conhecem aquilo que o Concílio fala. Né? Então, por isso que eu acho que é um dos desejos do Papa. Vamos, então, retomar o Vaticano II. Vamos fazer com que as pessoas conheçam mais, aprofundem mais os ensinamentos do Vaticano. Toda atenção litúrgica não é necessariamente litúrgica. Toda atenção aparentemente litúrgica, ela é eclesial. Exatamente. O sentido que eu tenho da igreja é que vai me posicionar lá onde eu estou, lá onde eu me encontro, na igreja que eu me encontro. Porque senão, se fosse unicamente litúrgico, nós já teríamos resolvido. É só pegar o direito canônico, é só ir nas instruções, está bem. Está resolvido. É claro, né? As diretrizes litúrgicas ali, você lê e diz, mas é claro aquilo ali. Mas o que é que causa atenção? É a ideia que eu tenho da igreja. Então, tentar viver de uma noção de igreja que não corresponde mais à atualização do mistério hoje, né? O aggiornamento tão querido e necessário, vamos assim colocar, para nós hoje, eu diria, é justamente um dos aspectos que o Papa Francisco, com a sua simplicidade, nos dá para podermos entrar nesse mistério, né? Exato. Muitos desqualificam o Vaticano II dizendo que ele é um concílio só pastoral, mas não. Essa Constituição que nós estamos estudando é dogmática. Tudo bem que o concílio não proclama nenhum novo dogma, mas ele traz textos que são verdades de fé. Sim. A Dei Verbum, que nós já estudamos aqui sobre a palavra de Deus, e esse documento, a Lumen Gentium, sobre a igreja, são constituições dogmáticas. Claro. Então, a importância de nós conhecermos a verdade de nossa fé. Mas ainda falando nesse tema, Padre Jairo, do mistério da igreja, agora a gente vai entender um pouco a relação da igreja com a Santíssima Trindade. Sim. Porque nós vimos no programa passado que a igreja é fruto do desejo de Deus de salvar a humanidade. Ou seja, a igreja é um dado da revelação. A igreja como ela é, a igreja como ela se constituiu, a organização hierárquica da igreja também é um dado da revelação divina. Não é uma criação humana, né, em suma. Não é uma invenção humana. É algo realmente que vem do próprio Deus. Sim. É um dom do próprio Deus. Por isso seria interessante a gente ver hoje no programa as relações entre a igreja e o Pai, a igreja e o Filho, e a igreja e o Espírito Santo. Porque é muito interessante que já no número 2 da Lumen Gentium se faz um resumo de toda a história da salvação. Então vamos lá. Deus cria o ser humano, né, a sua imagem e semelhança, na sua comunhão perfeita, mas o ser humano entra na desobediência, aí vem o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e se separam dessa comunhão com Deus. E o que acontece? Deus abandonou a humanidade? Não. Quanto mais o homem... É interessante que quando há essa parte da consciência de Adão de que está nu,
ele se afasta, né? Curioso essa Ele ideia começa a do ter paraíso, medo de ter Deus. medo. E quem é que vai ao encontro dele? Deus. É Deus. Então Deus, ele não desiste de nós. E esse aspecto do pai, né? do pai que gera, né? do pai na igreja é muito importante. Por mais que eu me considere ali como sendo e tendo grandes limites devido às consequências do pecado na minha vida, mas Deus ali está presente como verdadeiro Pai, quer dizer, como aquele que quer novamente que eu permaneça nessa geração que é relação. Exato. Na verdade, o primeiro aspecto é isso, é relação. Eu insistiria muito, né, eu brinco às vezes, qual é o melhor conceito para poder definir a igreja? A igreja é relação. E relação, é claro, depois de que tipo? Relação amorosa, relação eterna, de Deus para conosco. Mas a revelação, mas de que modo é que Deus ele se apresenta para nós? Né? Na sua relação como Pai, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E como é que eu vou entrar justamente em comunhão? É Ele que nos chama para essa comunhão, senão, né? Nós perderíamos muito tempo se não fosse a iniciativa divina. Deus sempre toma a iniciativa para que esta comunhão, que nós tínhamos refletido, né? Esta comunhão ela não seja esfacelada, né? Ela não seja quebrada. Quem sustenta é Deus. Exato. Então é interessante, voltando à história da salvação. Deus vai ao encontro do ser humano. Deus não abandona a humanidade à sua própria sorte. Aí começa a fazer alianças, como fez com Noé, com Abraão, e depois nós temos a aliança com Moisés, que constituiu Israel como esse povo de Deus. E aí muitas pessoas acham, por exemplo, que chamar a Deus de Pai é algo próprio do Novo Testamento. Mas não, em algumas passagens do Antigo Testamento já se reconhecia a paternidade de Deus, né? Sim, sim. Deus como Pai, porque como princípio do povo, Sim. como aquele que acompanha o povo, que é o Criador. Então, nesse sentido, a paternidade de Deus, né? A paternidade de um Deus criador, de um Deus que não desampara os seus filhos, mas está ali próximo. Que conduz para a verdadeira felicidade, né? E foi isso que Deus fez com Israel, né? E mostrou para ele o verdadeiro caminho, vamos dizer assim, da salvação, o paraíso prometido. Eu acho bonita aquela imagem que o Êxodo usa, que Deus tomou pela mão Israel, como um pai toma o seu filho pela mão e o conduziu pelo deserto. Tem um ditado popular, né? O pai não é somente aquele que gera, mas aquele que cuida. Né? É claro, né? Há limitações, sempre quando trazemos as imagens, mas aí nos dá um pouco a noção da relação de Deus como Pai para com os seus filhos. Ele nos gera a vida e cuida e nos ampara. Né? Já um prelúdio ali, um pré-requisito, né? Quer dizer, uma preparação para aquilo que vai ser essa conduta do Filho ao nosso respeito. Né? Do Filho Jesus Cristo. Do Filho Jesus Já Cristo. podemos falar dele. Então, na plenitude dos tempos, o Pai envia o seu próprio Filho ao mundo. Sim. E aí ele nos revela mais ainda a identidade de Deus que é Pai. Que é uma identidade de Pai diferente. No Antigo Testamento era o Pai no sentido do Criador, do provedor. E agora, com o Filho Jesus Cristo, nós temos um novo rosto do Pai, porque o próprio Filho mostra, se faz conhecer, né? Mostra a sua cara, vamos dizer assim. O Deus que era invisível se torna visível. Felipe, quem me vê, vê o Pai. Quem me vê o Pai, exatamente. Então, tudo aí a gente percebe em Jesus Cristo o rosto verdadeiro de um Pai. De um Pai que cuida, de um Pai que está ao lado do Filho. Né? As várias imagens do Pai nas falas e nas atitudes do Verbo encarnado, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, são muito assim significativas para que nós tenhamos uma relação com o Pai
não de um modo distante, que poderia justamente assim ser talvez o nosso modo de nos aproximarmos, e muito menos de separar essa relação do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que popularmente às vezes a gente ainda encontra aqui e ali, mas esse é o Deus do Antigo Testamento. Mas olha, é o mesmo Deus, Exato. Porém nos é dado a conhecer de modo diferente, por etapas, até justamente ter essa plenitude. É o Filho mesmo que vem nos dizer o quê? Quem na verdade é o Pai, ou quem na verdade é Deus. O que é que Ele é? Aí vem, Ele é de fato Trindade. Exato. Então, é interessante que a relação da igreja com Deus Pai, podemos entender que é uma relação filial, porque nós somos filhos no Filho Jesus Cristo. Sabe, do ponto de vista pastoral, me dá assim um pouco para poder fazer uma reflexão em relação ao batismo, né? Talvez pastoralmente aí há ali palavras desnecessárias quando assim é dito, mas olha, o seu filho é pagão, né? Traga porque ele não conhece, né? Ele não conhece a Deus, ele não vive. Quer dizer, não era necessário uma palavra desse sentido, porque é somente criatura, né? Eu posso dizer que é filho de Deus, mas vai ser em nosso Senhor Jesus Cristo de um modo totalmente diferente, né? A partir da graça que é dada pelo santo batismo, essa criança tem uma relação com Deus através justamente da humanidade filho. Santa de Cristo, quer dizer, Exatamente. Do Filho, né? Perfeito. É somente uma criatura, agora sim vai passar a ser filho de Deus. Me parece que ali falta uma noção humana, para não dizer filosófica, de uma palavra que é desnecessária, vai deixar a pessoa ali um pouco assim, né? Imagine você traz alguém, né? Está a mãe ali do lado e você diz, não, olha, uma criatura, venha logo batizar para ser filho de Deus. Sim, o que é que ela era antes? Porque criatura, nesse sentido, dá a entender que é igual a qualquer, não desmerecendo os animais, é claro, né? A qualquer outro animal racional. Pastoralmente, a gente tem que ter um tom para não ferir a sensibilidade da mãe, que vai com todas as garras ali, meu filho é filho de Deus. E você vai dizer o quê? Aí tem que dizer, esclarecer. Mas não na dimensão batismal. A dimensão filho de Deus, tudo, de certa forma, é no mundo, porque tem como Deus como início, né? Sim, tem como Deus como seu criador, mas a filiação divina que nós recebemos, a filiação adotiva que nós recebemos no batismo, só o batismo nos pode dar. Essa dimensão sacramental, essa dimensão de filhos no Filho, porque o batismo, então, nos configura Jesus Cristo. Ele é a porta de entrada na igreja. Então, aí, essa relação bonita, né, do batismo como aquele sacramento fundamental, aquele sacramento alicerce da igreja que nos coloca como filhos. Então, nos abre esse relacionamento com o Pai. É impressionante que no próprio catecumenato tem o momento da entrega do Pai Nosso, né? Uhum. O Pai Nosso como oração dos filhos, que iluminados pelo Espírito podem falar ao Pai. Então essa é a relação da igreja com o Pai, uma relação filial, uma relação filial que só se percebe no Filho. Sim. Antes do batismo não tinha o Filho como referência. Era como Israel, que chamava Deus de Pai. Sim, claro. Mas não é no mesmo sentido de Jesus Cristo, né? Não vai ter ali diria até mesmo aquele aspecto pessoal e até mesmo íntimo, né? O aspecto pessoal só por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, isso aí é... Aí era mais Pai no sentido de Criador mesmo. Agora, a relação da igreja com o Filho é fundamental. Sim. Porque é o Deus Pai que envia o seu Filho ao mundo para anunciar a boa nova, para morrer e ressuscitar pela humanidade, e ele deixa a igreja. Então a igreja é uma instituição fundada por Jesus Cristo. Tem aquela palavra, aquela frase que está no Evangelho de João, logo
na despedida, é bom para vós que eu me vá, né? Eu vos enviarei o outro Paráclito, não vos deixarei órfãos, né? Então, nesse sentido, em Mateus 16 tem aquela palavra forte Pedro, também. tu és pedra, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, né? Exato. Então, aí nós vemos claramente a vontade explícita de Deus, a vontade explícita presente em Jesus de fundar uma instituição divina que pudesse ali manter viva o quê? A Boa Nova, né? As suas palavras e os seus gestos. E essa relação, ela se estabelece de tal modo que nós podemos dizer o que é a igreja, senão o prolongamento das palavras e dos gestos de nosso Senhor Jesus Cristo. É um verdadeiro mistério, né? Exato. Aquilo que o Papa São Leão Magno disse, aquilo que Cristo fez em vida passou aos sacramentos. E que é o que nós devemos, assim, tanto cuidar, né? Por exemplo, quando alguém vem e bate a nossa secretaria e pede o batismo já com 16, 17 anos, mais 2 anos. Eu disse, mas veja, você passou 17 anos para poder buscar o batismo. 2 anos é muito pouco para quem ficou 17 anos, né? Então venha, você vai gostar, porque você vai entrar nessa relação amorosa com o grupo que tem o mesmo objetivo, ser filho de Deus em Cristo. Né? Exatamente. É o papel da igreja. Voltando então à relação de Cristo com Jesus Cristo, com o Filho, a relação da igreja com Cristo. É bonita aquela imagem de João, né, que mostra a Jesus Cristo sendo crucificado e o soldado vai com uma lança e dali, do lado aberto de Cristo, jorra o sangue e água, que os padres da igreja dizem que são os 2 sacramentos, né? Até São João Crisóstomo chama os sacramentos admiráveis da igreja, que é o batismo e a Eucaristia. Sim, sim. Então, a igreja é essa nova Eva, que nasce do Cristo novo Adão, não é isso? Que tem nas reflexões padres da igreja, Santo Irineu, vai trazer, dali brota justamente a visibilidade do mistério da salvação, nessa relação, porque, bom, poderia dizer, mas João, o que é que ele representa ali? A igreja, né? Todos aqueles que está aos pés da cruz. Que aos pés da cruz, né? Quando ele está presente justamente com a Virgem Maria, né? Ali a igreja nascente, podemos assim dizer, ela é confiada de um certo modo, de modo até profético, a esses 2, né, quer dizer, a Maria e a João, para manter viva justamente tudo aquilo que foi um legado, entre aspas, né, quer dizer, as próprias palavras, a Boa Nova de Jesus, nesse momento assim tão importante que é a sua entrega total ao Pai. Né? Sim. Exato, mas essa reflexão também é bonita, do Cristo como o novo Adão. Sim. Que dá início a uma nova criação. E da mesma forma como Deus tirou Eva da costela de Adão, assim também o Cristo que morre, do seu lado aberto saem os 2 sacramentos fundamentais da igreja. O Concílio de Trento diz que são os 2 principais sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Do lado aberto de Cristo sai também a nova Eva, que é a igreja. Por conta dos 2 sacramentos fundamentais, batismo e Eucaristia, que são o alicerce do que é a igreja. Porque de que modo, aí está, de que modo é que Cristo estará presente na igreja? De que modo é que Cristo está presente no mundo? Através dessa modalidade que nos é assim dada, sacramental, né? E essa modalidade sacramental, aí vem esse aspecto, ele é instrumento, a igreja é instrumento de salvação para toda a humanidade. Cristo, ele cria justamente essa nova modalidade, e esta daí deve ser justamente para todos. Então, eu devo, neste caso, compreender que Cristo, nesse novo modo de ser e de estar presente na igreja, não é exclusivo
unicamente para um determinado povo, é para todo o povo, mas como é que isto será possível? Né? Aí fica algo que é extremamente importante, ao mesmo tempo eu perceber que essa relação, ela é relação eterna, ela se dá também a partir de uma resposta que deve possibilitar em mim o quê? Uma preparação, como me convém, a entrar nessa nova modalidade de Cristo presente, né? Que eu fico pensando, como era a presença de Cristo com os apóstolos? Não é presença sensível, é claro, também, né? Fisicamente ele estava com os apóstolos, ensinando e fazendo tudo aquilo que um mestre faz. Mas aí, essa nova modalidade exige de todos aqueles que virão e receberão o quê? É uma resposta de fé. Não mais na modalidade sensível, mesmo que se tenha, tudo bem, né? Mas é na maturidade de fé de compreender que, pela proximidade de fé, ou seja, nessa filiação de amor, eu tenho que entrar profundamente nessa intimidade com Jesus Cristo. Exato. Antes a presença de Cristo era uma presença física, como o senhor falou, uma presença sensível. Agora a presença de Cristo é uma presença sacramental. Tanto a presença sensível, a presença física, como a presença sacramental são presenças reais. Sim, sim. Lembram dos discípulos de Emaús? Sim. Como foi que eles reconheceram o Senhor ressuscitado? Ao partir o pão, ou seja, na celebração do sacramento da Eucaristia. Foi quando eles reconheceram a Jesus Cristo. Por isso a importância da Eucaristia, né? Uhum. Se diz que a igreja faz a Eucaristia, mas a Eucaristia faz a igreja. Em que sentido a gente pode entender isso? Podemos dizer que a presença real, né, alimento para a nossa fé, não pode estruturar o povo que ali se faz também em um só coração, como nós tínhamos visto na comunhão, senão a partir justamente desse pão fracionado. Exato. Então, a Eucaristia faz a igreja... Não, desculpe. A igreja faz a Eucaristia porque Jesus ordenou aos apóstolos fazer isto em memória de mim. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazer isto em memória de mim. E a igreja, então, celebra, obedecendo à ordem do seu mestre e Senhor, faz a celebração da Eucaristia. Então, a igreja faz a Eucaristia, porque é a igreja que celebra a Eucaristia. E é a Eucaristia que faz a igreja. Mesmo naquelas realidades onde, vamos supor, né, como eu tive a experiência, né, no norte, no norte do Brasil, onde 3 ou 4 meses a celebração eucarística a cada ano, uma vez ao ano, vamos supor assim, toda a comunidade, ela é como que suspendida, vamos dizer assim, a uma longa preparação para o dia em que o sacerdote vá ali para dar-lhe a presença de Cristo. Mas gira em torno da Eucaristia. Mas gira tudo em torno da Eucaristia, né? Não é uma comunidade que se cria a suficiência para, não, tudo bem, não vai poder vir, mesmo que sejam, não, os corações ali estão desejosos da presença eucarística. Né? Então, mesmo que não tenha Eucaristia, estão orientados a ela. Né? E toda a nossa vida é importante isso, né? Tudo está orientado ao mistério da presença real de Cristo. Muito bem. Todo genitor. Então, aí é importantíssima a relação entre a igreja e o Filho. E agora, a relação entre a igreja e o Espírito. Porque foi Jesus ressuscitado que sopra sobre os apóstolos, né? E diz, recebam o Espírito Santo. E Pentecostes. Sim. Pentecostes, que é onde os apóstolos estavam ali receosos, tímidos, e o Espírito Santo vem e dá um novo dom. Dá o dom de anunciar, o dom da parresia. Então, o Espírito Santo também constitui a igreja. Sim. Dá força à igreja, sustenta a igreja. O senhor citou agora o Evangelho de João. Jesus dizia, eu vou subir ao céu, mas não vos deixarei órfãos. Darei o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que acompanha a igreja.
é o que testifica, autentica, né? Que conduz a verdade toda inteira. E que verdade é essa? Aquela que Jesus confiou aos apóstolos. O Espírito Santo não vai dizer nada daquilo que não foi dito por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, ele vai confirmar. Confirmar. Eu acho que é muito importante. E algo que nós devemos ter bem presente é não reduzir a pessoa do Espírito Santo a uma única modalidade, que é justamente o aspecto carismático. Para além desse aspecto carismático no sentido de uma sensibilidade, existe ali algo que é feito pelo Espírito Santo, que se chama santificação do fiel em busca de uma maior comunhão com Deus. Exatamente. Então, muito interessante isso, Padre Jairo, o caráter santificador do Espírito Santo na igreja, né? E o livro dos Atos dos Apóstolos, certa vez perguntaram ao Papa Francisco o que é a igreja, ele respondeu: leia o livro dos Atos dos Apóstolos. Na tradição da igreja, o Atos dos Apóstolos é chamado o Evangelho do Espírito Santo. Então nós temos os 4 evangelhos, que são os evangelhos de Jesus Cristo, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Sim. E os Atos dos Apóstolos seria chamado o Evangelho do Espírito Santo, que é justamente o evangelho da igreja. Sim. Então é o Espírito Santo que anima a missão da igreja, que guia a missão da igreja, que sustenta, que deu força aos apóstolos. É a alma da igreja. Não tem outra explicação para a igreja estar hoje presente até hoje, depois de 2000 anos, se não é o Espírito Santo que a sustenta. Sim. Mesmo com tantas brigas, com tantas confusões, né? Imagine quantos desafios a igreja passou, guerras, revoluções, queda de impérios, e o Espírito Santo continua sustentando a igreja. Aquela promessa que Jesus Cristo disse a Pedro: nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. O verdadeiro, vamos assim dizer, reformador da igreja é o Espírito Santo. Né? Que entra na nossa consciência e nos faz ali no fundo do nosso coração, na noite mais escura, dizer: mas eu estou errado, eu tenho que retomar o caminho Quem pode fazer isso? É o meu amigo, tudo bem, eu vou escutar, mas é o Espírito Santo que ali trabalha. Que nos faz voltar ao primeiro amor, né? Não tem sempre. Não tem como ser outro, né? Agora, enfim, eu acho que de tudo aí, sabe, Padre Jorge, nós temos que tirar toda a ideia romântica que temos do Pai, toda a ideia romântica que temos do Filho, Jesus, e toda a ideia romântica que temos do Espírito Santo. A ideia romântica que temos do Pai vai nos impedir a viver dessa geração de amor, né? Porque nós temos traumas, às vezes, nas relações naturais, o pai e a mãe. E aí, como fazer? Exato. A ideia que temos romântica de Jesus é o milagreiro. Não, Jesus não é isso. Para além dos milagres, existe ali justamente o Deus, que é o Deus da misericórdia. E o Espírito Santo, essa ideia da pomba, temos que compreender o porquê, mas para além disso aí, existe uma assistência que é dada para que a gente possa viver do dom da verdade, né? Exatamente. Então, muito interessante olhar a nossa fé com mais maturidade, né? Exato. Sair um pouco da superficialidade e avançar, como de Jesus, para águas mais profundas. Mas nesse final de programa ainda cabe uma palavra sobre o reino de Deus. A igreja é a realização do reino de Deus? É a realização do reino de Deus. Sabe, nosso Senhor Jesus, ele quando anuncia a boa nova, o que é que surge? A igreja. A igreja. Né? Então, o reino de Deus é o acontecimento presente na igreja querida por Deus. Né? E não tem todas as ideias que se pode ter a respeito do reino de Deus, onde é que eu vou encontrar? Viva o mistério da igreja, que ali está o acontecimento do reino de Deus. É transcendente, porque está em Deus, mas ao mesmo tempo é imanente, porque é Deus que me faz, através dessa irmandade, do batismo, estar em comunhão com os meus irmãos. Que tem pessoas que acham que o reino de Deus vai ser uma estrutura humana, social. Não é isso. Não. Por isso que permanece a igreja a realização do reino de Deus, sim, mas esse reino que Jesus falou que é como uma sementinha de mostarda,
Então, nesse momento, nós estamos ainda no tempo tá brotando, Sim, já sim. existe, mas não chegou ainda a sua plenitude, Sim, né? sim. Mas já na plenitude só se dará no céu, na igreja que já existe triunfante, como Claro. se chama, né? Na igreja celeste. Mas já aqui no mundo, a igreja existe como essa semente do reino. de Deus. Por isso ela é chamada também a fecundar a realidade social onde ela está, né? Daí vem as implicações sociais do evangelho, a doutrina social da igreja. Então tudo isso é fruto para manifestar que a igreja é sinal do reino de Deus. Claro, claro. Quando eu vivo a minha pertença de fé, numa perspectiva escatológica, eu estou atento a que todos possam justamente ter ali um testemunho vivo, né? Então, e nesse sentido, a esperança não será um prognóstico para o futuro, é uma realização atual, e a caridade é a posse que eu tenho de Deus, entre aspas, é justamente me é dada pela caridade. Deus está unido a mim e eu estou unido a Ele pelo dom da caridade, e eu vivo de tudo isso como sendo um dos aspectos presentes do reino de Deus neste mundo. Exatamente. E Que é maravilha, muito belo, né? é muito belo isso. É muito belo pertencer à igreja, fazer parte dessa família de Deus, dessa realização do reino que já começa aqui Sim. agora. Terá sua consumação plena na eternidade, mas já começa aqui agora. Muito bem, Padre Jairo, eu gostaria muito de agradecê-lo pela sua valiosa colaboração e reflexão aqui entre nós. Eu que agradeço. Pedir realmente que Deus abençoe seu ministério, também a sua árdua missão lá na universidade, que Deus possa iluminar os teus caminhos. Amém. Eu que agradeço de antemão. É um grande prazer estar colaborando, né, para que a Igreja de Deus, no que diz respeito a essa realidade sacramental, possa ser conhecida através de um organismo que nos é dado, o Concílio Vaticano II, é um dom para a Igreja e que precisa ser ainda conhecido para que, vivenciado, eu diria, né? Para que assim diminuam as distorções e as tensões em torno à ideia que se tem do Concílio, né? E vivermos o quê? Dessa fraternidade que nos faz todos sermos assim, irmãos e irmãs. Muito bem. Então, nós retornamos no próximo programa com mais o tema do Concílio Vaticano II. Um grande abraço e Deus abençoe.